Fala, meu caro amigo! Nesse vídeo eu vou apresentar para você o que é preciso verificar no histórico de manutenção de um carro. Seja ele o carro que você tem na garagem ou então um carro que você está interessado em comprar, né, um carro usado, e aí fica aquela dúvida, né, você está indo olhar lá um carro que tem 50 mil quilômetros, por exemplo, fica aquela dúvida, o que será que esse carro com 50 mil quilômetros tem que fazer? Qual é a manutenção que esse carro tem com 50 mil quilômetros? Como é que eu vou saber na hora de chegar lá? O que eu vou cobrar daquela pessoa que está vendendo o carro? O que eu vou cobrar que ela tenha que ter feito neste carro com 50 mil quilômetros? O que eu vou assumir comprando esse carro com 50? O que eu vou assumir numa próxima revisão de 60 mil? É bem provável que você já tenha tido esse tipo de dúvida e é isso que eu vou esclarecer neste vídeo. Eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. Bom, a resposta para tudo isso, meu caro amigo, ó, tá aqui no manual. Praticamente todos os manuais têm esse cronograma de manutenção preventiva, tá? Então aqui estão todos os itens que precisam ser inspecionados ou então substituídos ao longo da vida de um carro. Então estão os itens e os intervalos dessas inspeções ou substituições. Por exemplo, aqui está dizendo que correia de acionamento tem que ser inspecionada a cada 30 mil quilômetros. Ó, tem um I no 30, tem um I no 60, tem um I no 90. Tá? Então a cada 30 mil inspecionar. Já o óleo do motor está dizendo que eu tenho que substituir, tem um S aqui de substituir com 10 mil, com 20, com 30, ou seja, com intervalos a cada 10 mil quilômetros. Tá? Isso para este carro. Cada carro tem um cronograma de manutenção diferente. Tá? Você não pode usar esse cronograma para qualquer carro. Esse aqui é para este aqui. Tá? Que, por exemplo, fala que a vela tem que ser substituída a cada 160 mil quilômetros. Né? Isso é difícil. Né? Geralmente as trocas de velas ocorrem em períodos bem menores do que esse. Você não pode seguir isso daqui num carro que de repente pede para trocar a cada 40 mil quilômetros o jogo de vela. Tá? E aqui, né, esses intervalos, eles indicam, esse intervalo de 10 mil, eles indicam um uso normal. Tá? Só que se o carro for um uso severo, você pode colocar isso aqui pela metade. Ou seja, óleo do motor vai trocar com 5 mil. A vela, ao invés de 160, vai trocar com 80. Tá? Então, uso severo você pode considerar metade do que está aqui no cronograma. E para saber se o seu uso é severo? Muito simples, meu caro amigo. Vou dizer para você que quase todo mundo faz uso severo e não sabe. Tá? Vão falar para você que uso severo é quem é taxista, quem é motorista de aplicativo, quem costuma carregar um trailerzinho, uma carretinha no carro. Verdade, tudo isso é uso severo. Mas, às vezes, você aí que usa pouquinho o seu carro, né, só para ir na padaria que é na esquina de casa, leva o filho na escola, leva uma mãe num médico, só aqueles trajetos curtos em ciclo urbano, aqueles trajetos que não dá nem tempo do motor atingir a temperatura ideal de trabalho. Meu caro amigo, você faz uso severo. No fim de um mês, de repente você roda 500 quilômetros, que é bem pouco, né? Bem pouco, um tanque de combustível por mês. E aí você pensa, meu carro é uso normal. Não, seu uso é severo. Na dúvida, se você tem dúvida se o seu uso é normal, é severo, pode considerar um meio termo aí entre o intervalo de 5 e 10, ou seja, algo próximo ali de 7.500 quilômetros, né? O seu carro vai agradecer. Tá? O seu carro vai agradecer. São poucas as pessoas que fazem de fato o uso normal, que podem se dar ao luxo de fazer as revisões somente a cada 10 mil quilômetros. Tá? O que você puder trazer um pouquinho antes, o seu carro vai agradecer. E aqui vai outro ponto importante. Nem tudo é somente quilometragem. Tem coisas que você precisa considerar tempo. Vou dar um exemplo, correia dentada, aquela correia de sincronismo do motor. Carros que utilizam correia dentada é uma peça de borracha, que hoje elas são bem modernas
e suportam muitos milhares de quilômetros, né? Hoje os intervalos de troca de uma correia dentada geralmente são intervalos longos. Algumas delas são até banhadas no próprio óleo do motor, o que estica ainda mais a vida útil dessa correia dentada, desde que o óleo seja sempre o correto, né? Tem gente que coloca óleo errado e aí a correia vai para o saco rapidinho. Mas considerando o uso correto, os intervalos até são mais longos de quilometragem, mas o tempo de uso dessas correias, você pode considerar que é sempre, você tem ali sempre um limite de idade. Então, por exemplo, o fabricante vai lá e fala que você precisa trocar a correia daquele carro a cada 80 mil quilômetros. Mas procura lá no manual, nas entrelinhas ali, se tem alguma coisa falando do tempo. Às vezes pode ser a cada 80 mil, ou a cada 4 anos. Ou seja, se atingir 4 anos e o carro tem 50 mil quilômetros, fez 50 mil quilômetros em 4 anos, não chegou nos 80, mas já tem 4 anos, tem que trocar. Porque a borracha vai se deteriorar também com o tempo, não somente com a quilometragem. Próximo item que você vai checar no carro que você está ali avaliando ou no seu carro são os carimbos das manutenções, né? As primeiras são geralmente feitas na concessionária, ali no período da garantia, e depois pode até ter carimbos de oficinas particulares. Para mim tem o mesmo valor desde que seja comprovado que seguiu esse cronograma. Fez em oficina particular, mas a oficina particular seguiu esse cronograma? Legal, para mim tem o mesmo valor. E como é que você vai saber se foi feito? Através das notinhas fiscais, tá? Que eu já vou chegar nelas. Mas antes aqui, né? Para você ter certeza que isso aqui é do carro que você está avaliando, procura ali na primeira página se tem ali o número do chassi. Tem que ter, né? O número do chassi do carro, né? Preenchido ali com o nome do primeiro proprietário. Porque, olha, não é raro você se deparar com manuais que não são daquele carro. Você perde o manual, vai lá e compra um usado pela internet, recebe na sua casa e guarda. Beleza, tá tudo bonitinho. Só que os carimbos que vão estar lá não vão ser do seu carro, é de outro. Então, checa se o número do chassi bate com aquele carro que você está indo avaliar ou com o seu carro. Aí, de repente você tem um carro usado que o manual não é do seu carro e você nem sabia. Dá uma olhada lá, vai lá dar uma olhada agora. Aqui na nota fiscal, o que você vai checar na nota fiscal? A data e a quilometragem, para ver se bate com os históricos das manutenções, tá? Tem que ter, às vezes está aqui na parte de baixo a quilometragem ou aqui na parte de cima, mas tem que ter em algum lugar. Às vezes está zerado, por preguiça da pessoa que emitiu a nota, que fez o serviço, por preguiça de ir lá ver a quilometragem do carro, coloca lá um 0. Aí complica a nossa vida, né? Mas na maioria das vezes tem ali a quilometragem. Bate quilometragem com a data. Veja se é também o mesmo carro, com o número de chassi ou com a placa. Às vezes tem a placa ali do carro. Também não é raro você ir avaliar um carro de alguém que tenha 2 carros. Por exemplo, vou colocar aqui uma situação. A pessoa tem 2 carros, faz a manutenção dos 2, mas de repente a desse aqui guardou junto com esse aqui. Aí você está indo avaliar esse aqui e tem notas deste aqui, né, que estão lá e não deveriam estar. Dá uma olhada, de repente, já aconteceu isso tantas vezes comigo. Eu falo, opa, mas esse aqui não é desse carro não. Aí o cara olha, puxa, esse aqui é do carro da minha esposa. E o cara já deixa de lado para colocar lá no carro certo, tá bom? Então verifica, porque às vezes você está olhando itens de substituição que nem são daquele carro que você está comprando, tá legal? Outra coisa, dá uma olhada nos itens que foram substituídos, veja se tem ali a marca da peça. Quando é de concessionária, a gente espera que seja tudo genuíno, mas considerando notas fiscais de uma oficina particular, vê se tem ali a marca da peça, porque se tiver uma marca que você vê que é paralela, você já tem ali um ponto de atenção. Uma peça que foi substituída que não tem a mesma qualidade, pode ser que não tenha a mesma durabilidade. Por exemplo, uma bandeja de suspensão que foi colocada de uma marca paralela.
Ok, você está olhando ali o carro está legal, você andou com o carro não faz barulho, mas você já tem ali um ponto de atenção, pode até ser algo de barganha, né? Porque, pô, olha, é bem possível que essa bandeja venha a estourar daqui 10 mil quilômetros, daqui 20 mil quilômetros, num curto prazo, eu vou ter que trocar. Dando um exemplo, tá? Dando um exemplo. Você pode imaginar isso para qualquer outro tipo de peça. Mesma coisa para o óleo, observa ali qual foi o óleo que foi substituído no motor do carro, né? Eu, por exemplo, eu gosto de guardar, aqui ó, eu gosto de guardar todos os selinhos das trocas que eu faço, né? Assim eu mostro para quando eu for vender o meu carro, né? Eu mostro para a pessoa, olha aqui ó, as trocas que eu fiz, olha só o óleo que eu coloquei, né? A mesma especificação que o fabricante recomenda para este carro, tá? Puxa, eu vejo direto carros utilizando óleo errado, né? O que é um problema. E você viu isso, meio que já foge, tá? Meio que já foge porque você está diante de um carro, de alguém que quer economizar em tudo, até mesmo no óleo. Bom, então é isso, meu caro amigo. Então aí algumas dicas do que você precisa checar no histórico de manutenção de um carro usado. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Qual?